Opa! Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da BIS. Meu nome é Camila Abidão. Sejam bem-vindos todos os dias, de segunda a quinta, às 13h05. Estou aqui para falar para vocês sobre gestão estratégica de negócios. Nós estamos na Semana da Liderança e hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre os tipos de liderança, tá bom? Ontem eu falei também sobre a necessidade de você ser líder, o que era, o que não era. Seja bem-vindo, Claudinho, boa tarde. Tudo bem? Então, pessoal, essa semana a gente está falando da Semana da Liderança. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de liderança, né? Quanto a isso, existe assim uma bibliografia gigantesca, diversos estudos especialistas. Então você pode encontrar essa categorização de diversas formas. Eu vou apresentar uma aqui para vocês que faz muito sentido, né? Faz sentido não só assim, filosoficamente falando, teoricamente falando. Pô, show de bola! Sensacional, amém. E não é só filosoficamente falando, mas é falando de forma prática, tá? Essa categorização. Primeira coisa, quando você fala sobre gestão estratégica de negócios, é necessário que você, que está fazendo a gestão estratégica, tenha a sua posição de liderança muito bem definida e muito bem implantada. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, qualquer expansão de negócios, qualquer expansão de projeto, qualquer expansão, qualquer coisa que você queira construir e construir de uma forma que fique resistente e sustentável, é necessário que quem está à frente desse projeto tenha uma liderança muito forte, muito bem definida. Porque o teu projeto, na verdade, ele vai ser produto, vai ser fruto de quem você é. Se você é um líder pequeno e um líder fraco, o seu projeto, os frutos que você colhe, nada mais são resultado de quem você é. Tá joia? Nossa, Camila, que exagero. Não é um exagero. Não é exagero. Não tô nem falando de caráter. Eu tô falando do tamanho da sua mentalidade, do tamanho da sua liderança. Tá bom? Por exemplo, eu quero expandir, não sei qual é o seu negócio, a sua empresa, né? Eu quero fazer a expansão disso aí. Você consegue fazer tudo? Você não consegue fazer tudo. Você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o dinheiro do mundo. Você não tem toda a energia do mundo. Você não tem todos os recursos materiais do mundo. Então, esses recursos são limitados. Significa, então, que você vai precisar de algumas ferramentas, alguns instrumentos para fazer essa expansão. Alguns instrumentos são o uso de tecnologia, os quais você não domina todos. Você não domina toda a tecnologia existente no mundo. E você vai precisar de pessoas. Pessoas tanto para replicar aquilo que você acha que é uma boa prática, para crescer a sua empresa. Pessoas para virem instrumentalizar, para operacionalizar essas ferramentas que você não tem domínio. Pessoas para fazer aquilo que você não sabe fazer, ou então para fazer aquilo que você sabe fazer, mas que você não vai ter tempo para fazer. Né? Porque você não tem tanto braço para isso, você não é um polvo, você não é onipresente, não tem como você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E para você construir um projeto vencedor, um projeto sustentável, é necessário que você tenha perto de si as melhores pessoas. As melhores pessoas. Não tem como você crescer um projeto grandioso com pessoas medíocres. Pessoas medíocres vão ter comportamentos medíocres e os resultados delas vão ser mediocridade. Mediocridade, gente, é mediano, tá? É uma coisa que não é excelente, é mediano. Então você precisa de pessoas excelentes, que vão fazer coisas excelentes e trazer resultados excelentes. E como é que você vai encontrar essas pessoas, recrutar essas pessoas, saber selecionar essas pessoas, saber o lugar na sua empresa que é certo para essas pessoas, porque às vezes você tem uma pessoa excelente que você colocou ela no lugar errado na sua empresa. E aí você coloca essas pessoas nos lugares excelentes, cria as condições para que elas desenvolvam completamente seus dons e talentos, né? Elas se desenvolvam, coloquem suas habilidades em práticas, formas de motivá-las, porque você sabe tão bem quanto eu, se você é líder, que tem dia que você não quer. Tem dia que você não tem vontade, tem dia que você quer desistir, tem dia que você quer deixar de lado, tem dia que a pressão está muito grande, tem dia que você está exausto, tem dia que o número de problemas pessoais e profissionais se acumulam. E que você tem uma pressão muito grande sobre si. Essas pessoas também. Só que elas não são responsáveis pelo seu negócio como um todo. Você é. E como que você vai assegurar a motivação dessas pessoas para que elas deem o melhor de si todos os dias naquele projeto? Como é que você vai treinar essas pessoas? Quais condições, inclusive, às vezes você vai precisar demitir algumas dessas pessoas, falar, olha, não deu certo, a gente tentou aqui um negócio e não funcionou. Meu amigo, só se você for um líder. Só se você for um líder.
Você não pode delegar essa função para ninguém. Você é o líder do seu negócio. Ponto final. Sabe? O dia que os CEOs, o dia que os empresários, o dia que os gestores entenderem isso, a coisa vai ficar muito mais simples. Ah, Camila, como é que você cresceu os negócios que você cresceu? Você acha que eu fiz sozinha? Pelo amor de Deus, eu não sou louca, eu não sou maluca. Reuni as pessoas melhores que eu encontrei, pessoas que tinham que ser melhores do que eu, desenvolvi dons e talentos nela, coisas que elas mesmas, direto, vocês veem depoimentos de clientes meus, falam assim, a Camila viu em mim uma coisa que eu não via. Mas eu sei identificar dons e talentos. E eu falo, desenvolvo, crio todas as condições e a pessoa simplesmente desabrocha. E os resultados do trabalho dela são resultados nossos. Só isso. Então qual é o meu trabalho? Liderar. Qual é o seu trabalho? Liderar. Inspirar, motivar pessoas, influenciar pessoas. Colocando aqueles dons e talentos dela à disposição para a realização das suas metas e dos seus objetivos, que também se tornam objetivos e metas dela, pessoais dela. Tá bom? E aí hoje eu quero falar com você sobre os tipos de liderança. Quais são os tipos de liderança? Nós temos a primeira liderança, como eu já falei, existem diversas categorizações, eu vou apresentar uma para vocês, você pode encontrar várias outras e não tem problema, tá? Mas eu gosto muito dessa. Que é o seguinte, você tem uma liderança autoritária. Autoritarismo, né? Aquela liderança autocrática. O que é a liderança autocrática? É aquele líder, não sei se você já trabalhou com uma pessoa assim, e procure identificar se você é esse tipo de pessoa. É aquele tipo de líder que tudo na empresa tem que passar por ele. Nada é feito sem a anuência, ou seja, sem a concordância dele. Geralmente é aquele líder que fala assim, nossa, essa empresa não tem um funcionário que preste, sabe? Ninguém dá conta de fazer nada, tudo precisa de mim, tudo depende de mim. Mas mal ele sabe, esse tipo de líder, que essas coisas acontecem dessa forma, pela forma como ele se relaciona com as pessoas. Porque se alguém vai lá e comete um erro, a pessoa ela recebe uma paulada. Ela recebe um tipo de punição que faz com que ela sinta medo de errar. Agora eu vou falar um negócio pra você. Se você tá na Terra e trabalha com seres humanos, vai ter erro. Vai ter erro. Vai ter erro. Por mais que as pessoas dominem algumas das coisas que elas fazem ali, vai ter erro. Né? E como é que uma empresa vai ter inovação, como é que uma empresa vai para lugares novos, caminhos novos, ou seja, o que é novo, a chance de você errar é muito maior do que a de acertar, porque você não sabe como fazer, vai ter que aprender, e a gente sabe que quando a gente está aprendendo, a gente erra. Como é que essas pessoas vão sentir vontade de inovar, de dar o melhor de si, de apresentar coisas novas para você, se elas têm medo de errar, porque elas podem ser punidas? O líder autocrático é esse líder. Aí as pessoas começam a não errar e quando erra, muitas delas omitem o erro, elas escondem o erro do líder, de forma que aquilo, quando a pessoa vai ver, o líder vai ver, um errinho que era desse tamanhozinho não foi resolvido porque ninguém contou pra ele, o negócio começa a virar uma bola de neve. Uma bola de neve, um negócio gigantesco. Chega lá na frente, um negócio que era desse tamanhozinho ficou daquele tamanhozão, aí vai ele resolver aquele negócio daquele tamanho. Sabe? Então esse é o líder autocrático. É o líder que é extremamente ostensivo, assertividade exagerada, às vezes até certa agressividade, rudeza, né, gente? Eu falo assim, gente, você ser uma pessoa assertiva não significa que você é rude ou grosso, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas pode haver grosseria. Então é esse tipo de pessoa que não permite o erro, não tem inovações, aí as pessoas começam a ficar com medo e tudo tem que passar por ele. E aí quando a coisa dá certo puxa, eu sou bom, né? Ou eu sou a boa. E aí quando dá errado, esse povo não sabe fazer nada. Esse é o líder autocrático, tá? É aquele líder que, assim, a coisa é feita do jeito dele, ponto final. Tá bom? Tô falando de uma liderança essencialmente autocrática. Espera aí que a gente vai chegar lá no final. Eu vou falar que existem sim os aspectos positivos dessa liderança, tá bom? O outro tipo de líder, o segundo tipo de líder é o líder permissivo. O que é o líder permissivo? É aquele líder que permite tudo. Ele permite tudo. Então, por exemplo, tem um feriado na quinta-feira. Na quinta-feira, aí muita gente já quer emendar para sexta. E aí chega aquele funcionário que tem um desempenho, uma performance medíocre, né? O cara não é bom, já vira, pô, chefe, eu posso emendar o feriado de quinta para sexta? Eu quero viajar e tal. E o líder permissivo, com medo de ser rejeitado, com medo de não ter, né, de desagradar, ele fala, pode ir. O líder permissivo, ele permite tudo, ele deixa que a coisa aconteça solta, ele permite erros e não faz correções.
de forma que ele não pensa na empresa, mas ele fica pensando naquelas pessoas de forma exacerbada, com os interesses dela. Mas o líder, ele tá ali, a pessoa que assume uma função gerencial, executiva, ele tá ali para assegurar que as coisas na empresa funcionem. Gente, a empresa é uma pessoa jurídica, é uma pessoa. Pensa num organismo como se fosse uma pessoa. E cada uma das pessoas que trabalham lá dentro, elas são como parte do corpo dessa grande pessoa jurídica. E que se algumas não funcionarem direito, ou algumas começarem a sabotar e tudo mais, essa grande pessoa jurídica, ela vai sucumbir, ela vai ter problemas, ela vai adoecer, ela não vai resistir à crise, ela vai ter vários problemas. Então o líder permissivo é uma pessoa que está ali para assegurar o funcionamento completo dessa pessoa jurídica, que é a empresa. Ele está ali para pensar, sim, em cada uma das partes, mas ele também está ali para pensar no todo. Entende? Então, essencialmente, o líder permissivo é aquele que permite tudo. É aquele que permite tudo, tá bom? E por último, você tem o líder autocrático, o líder permissivo e o líder inspirador. O líder inspirador, ele pergunta basicamente o seguinte, naquele exemplo do líder permissivo. Quando o funcionário vira para ele e fala assim, eu posso emendar o feriado? Ele devolve a pergunta, isso vai ser bom para a empresa? Isso vai ser bom para a empresa? E o funcionário, ele mesmo pode refletir, falar assim, olha, dentro das minhas atribuições, se eu faltar esse dia, eu vou acumular trabalho, posso atrapalhar outro departamento, eu posso atrapalhar as vendas, não vamos bater a meta desse mês. Não vai ser bom para a empresa se eu fizer isso. O líder inspirador é aquele líder que devolve as perguntas para o próprio colaborador. Entende? É aquele líder que ele trabalha muito pelo exemplo. Por quem ele é. Ele não diz às pessoas somente o que elas devem fazer. Ele se torna um espelho, uma referência para esse tipo de pessoa, para os seus colaboradores. Ele é um líder que assume a responsabilidade pelos resultados da empresa, mesmo que aqueles resultados dependam de outras pessoas. Por quê? Porque ele deve ser a pessoa responsável por assegurar o recrutamento e seleção dos seus colaboradores, dos seus subordinados, por treinar essas pessoas, por motivar essas pessoas, por definir indicadores de desempenho dessas pessoas. Ele é essa pessoa responsável. Então ele assume a responsabilidade integral. É aquele líder que quando algo dá errado na empresa, ele vai lá no espelho, olha para a cara dele e fala assim, onde é que eu errei? Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Né? Onde que eu falhei em ensinar as pessoas? Onde que eu falhei na determinação dos processos? Será que eu errei, inclusive, em escolher essas pessoas? Onde eu errei? E quando a coisa dá certo, ele joga os holofotes para a equipe dele. Ele fala assim, olha essa equipe, o que é que eles fizeram. Porque ele tem uma consciência muito clara de que sem aquelas pessoas ele não teria feito nada. E não teria mesmo. Não teria mesmo. Quando você assume a posição de gestão executiva de um grande negócio, de um médio negócio, e você começa a liderar pessoas, você tem essa clareza. Você sabe que sem aquelas pessoas ali você não teria feito o que você fez. Entende? Ah, Camila, mas assim, não sei, sabe? Eu acho que é muito difícil, tem funcionário que é muito insubordinado e tudo mais. Maravilha, perfeito. O ideal, todos nós queremos ser líderes inspiradores. Mas essa questão da autoridade e da permissividade, ela tem hora e lugar. Não é que são problemas de comportamento. O excesso dele é que é problemático. Mas em momentos de crise, por exemplo, o líder autocrático ele é extremamente útil. Quando você vê Winston Churchill, né, ele no período da guerra, era quase autoritário, era para ser do jeito dele, ponto final. Mas por quê? Porque existia uma crise, não era um debate. Ele não tinha que perguntar para as pessoas o que elas achavam. Ele tinha que fazer o que precisava ser feito. Então, em um momento de crise, faz sentido você ter esse tipo de líder que assume a liderança e ele só dá ordens. É quase, né, aquela coisa assim, faça, não faça, faça, não faça. Existem esses momentos, né? Existem momentos de permissividade em que você solta um pouco a coisa. Existe também, principalmente quando você tem uma fusão de empresas em que existe conflito de culturas, né? Então, se existe a empresa A, ela tem um tipo de cultura, e ela compra a empresa B que tem outro tipo de cultura. Nesse encontro, existe um problema de forma de fazer as coisas. Então, a cultura A, ela permite que a B ela vai fazendo determinadas coisas, até que ela aprenda como que é a cultura da A. Entende? Existe hora e lugar para as coisas. Quem é que vai saber disso? O líder.
E se você não tem esse entendimento, se você não tem esse conhecimento, se você não se desenvolve assim, a responsabilidade dos resultados da sua empresa, você pode gostar ou não dessa informação, mas é sua e de ninguém mais. Porque você está lá justamente para assegurar que as pessoas deem o melhor delas, que elas tenham a melhor performance e o melhor desempenho. Ah, Camila, mas eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando muito. Talvez você esteja operacionalizando demais. O seu lugar não é no operacional, o seu lugar é no estratégico. Veja lives da semana passada. Tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Verifique qual o seu tipo de liderança na maior parte das situações. Aprenda o que faz sentido nessas situações. Às vezes é sim uma autoridade mais incisiva, às vezes é sim você ser mais permissivo, mais solto, mas de forma geral a liderança inspiradora é o melhor resultado, é a melhor forma de ser e fazer as coisas. Tá bom? Pessoal, de segunda a quinta às 13h05, tô aqui para falar com você sobre gestão estratégica de negócios. A gente está na semana da liderança, tá bom? Amanhã eu aguardo você também. Obrigada pela audiência. Grande beijo e faça um excelente dia.